Tiago, capítulo 5, versículos 1 a 11, diz assim a palavra de Deus. Escutem agora, ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodreceram e as suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês, e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nestes tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês, e que foi retido com fraude, está clamando, e o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra, têm engordado em dia de matança. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem. Porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Antes de orarmos, leia comigo em voz bem alta o versículo 8, que é o assunto central do que trataremos essa manhã. Versículo 8. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próximo. Oremos. Pai bendito e amado, louvado seja o teu nome, Senhor. Que privilégio nos reunirmos essa manhã. Ah, Deus, eu via uma mensagem no Ministério Portas Abertas falando que se fôssemos cristãos no Iêmen, não poderíamos declarar a nossa fé, não poderíamos evangelizar, sequer poderíamos nos reunir. Pessoas pagam para se reunir em lugares secretos, com medo de serem descobertos. Isso acontece em tantos lugares. E aqui temos livre acesso ao culto, podemos adentrar o templo com alegria, podemos louvar ao Senhor com liberdade, podemos ter um tempo maravilhoso de comunhão, como tivemos no café da manhã de hoje, e depois adorarmos juntos ao Senhor. Quão privilegiados somos, Deus. Que privilégio podermos no dia do Senhor, Deus, o dia em que a igreja tradicionalmente se reúne para adoração, nos reunirmos, encontrarmos irmãos, irmãs queridos e amados, caros para nós, e adorarmos como comunidade de fé ao Deus único, vivo e verdadeiro, o Deus imortal, invisível, mas real. A Ti seja a honra, a glória e o louvor pelo século dos séculos. Amém. Agora, por Tua graça e misericórdia, fala aos corações, Deus, pois somos todos aqui, a começar por mim, frágeis, fracos, pecadores, e precisamos ouvir a direção do Senhor por meio da Tua palavra. Precisamos da iluminação do Teu Espírito Santo, Deus. Precisamos que o Senhor nos conduza em todas as coisas. Então, abençoa-nos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, essa mensagem está muito conectada com a mensagem que preguei 2 semanas atrás. Semana passada, o diácono Valquir, pela manhã, trouxe uma mensagem muito abençoadora sobre a parábola do rico e Lázaro, Lucas 16, e à noite o diácono Giovanni falou sobre um tema muito importante. Só na leitura eu já fui impactado por aquela mensagem, na leitura inicial e em toda ela depois, falando de tomarmos a nossa cruz e seguirmos Jesus. Mas há 2 semanas atrás, eu preguei sobre a primeira parte desse capítulo, versículos 1 a 6, em que Tiago traz uma advertência, na verdade uma mensagem de juízo sobre os ricos que oprimem, aqui podemos entender dessa forma, o povo de Deus. Como temos visto ao longo de todas essas mensagens, hoje é a 13ª mensagem, ainda não acabamos a carta, ainda teremos pelo menos 2 mensagens, tamanha riqueza dessa carta com apenas 5 capítulos, mas Tiago aqui está advertindo, como temos visto ao longo das pregações, Tiago está orientando possivelmente judeus, cristãos, homens e mulheres de Deus que se renderam a Cristo de origem judaica e sofriam muito, porque os judeus já sofriam por conta da opressão do Império Romano, e esses que se convertiam a Cristo muitas vezes eram desprezados, abandonados por suas famílias, perdiam recursos, perdiam bens, perdiam seu trabalho. E Tiago está exortando continuamente aqui sobre a
importância de permanecerem firmes, perseverantes a Deus em meio às provações. Lá no capítulo 1 ele fala de termos motivo de toda alegria passarmos por provações. Ele fala que se alguém carece de sabedoria, no versículo 5, que peça a Deus que dá liberalmente. Ele fala de fé e obras, ele fala de tomarmos cuidado com a língua, ele fala que a língua é como uma fera que ninguém doma. Muitas advertências, muitas orientações preciosas da palavra de Deus. E aqui nessa primeira parte do capítulo 5, como vimos há 2 semanas atrás, ele traz uma palavra de juízo sobre os ricos avarentos, aqueles que querem somente riquezas para si. E eu dividi essa mensagem na exposição anterior em 2 pontos. Primeiro, a certeza da brevidade das riquezas. Nos versículos 1 a 3, Tiago fala que as riquezas desse mundo passam. Elas vão passar, vão ser consumidas. É só você, às vezes, passar em um lugar que, por vezes, tem uma construção que foi de muito valor no passado. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem alguns lugares assim, principalmente na Zona Sul, no centro da cidade, lugares que, às vezes, foi um palácio, foi um museu, foi um lugar lindíssimo, e hoje em dia só está algumas ruínas para lembrar que ali teve algum lugar importante. Então, a riqueza vai passar, a ferrugem vai consumir o que os homens dessa terra valorizam. Então, primeiro ele fala nos versículos 1 a 3, como no versículo 3, que ele fala: o seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês. E da segunda parte, versículos 4 a 6, ele fala da certeza do juízo divino sobre a injustiça. Então, Tiago aqui fala: as riquezas vão desaparecer, vão sumir, assim como coisas preciosas enferrujam, envelhecem, e o juízo divino virá sobre aqueles que operam injustiças nessa vida. Diz o versículo 4, eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e foi retido com fraude, está clamando. E o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Às vezes a gente pensa, meu Deus, tanta violência, nossa cidade está vivendo tempos difíceis, especialmente essa região aqui, né, da zona oeste do Rio de Janeiro, né, região daqui do Rio das Pedras, Muzema, ontem teve tiroteio, Gardenia Azul tem passado dias difíceis, o Anil, né, há poucos meses atrás estava com muita violência, agora acalmou um pouco, vemos dias difíceis em nossa cidade, muita injustiça, muita opressão, muita morte, e a gente pensa, meu Deus, será que Deus não está vendo? Deus está vendo, e Ele está ouvindo o clamor do seu povo. É isso que Tiago diz aqui. E os ímpios, aqueles que cometem injustiça e não se arrependerem de seus pecados e não colocarem sua fé em Jesus Cristo, serão julgados por Deus. Isso é líquido e certo. E é isso que Tiago fala nessa primeira parte. Então ele fala que as riquezas vão ser destruídas e os ricos, avarentos, injustos, que oprimem o povo de Deus e não se arrependerem, serão julgados por Deus. E agora, a partir do versículo 7, ele fala para nós, olha aqui, primeiro, logo no início ele fala, portanto, irmãos. Quando na Bíblia aparece pois, portanto, quer dizer que tem relação com o que veio antes. Então, toda vez que você vê um portanto, em outra versão fala irmãos, pois, esse portanto, estão conectando com o que foi dito antes. Então, Tiago está falando, olha, os ricos estão oprimindo o povo de Deus, os ricos estão cometendo injustiça, mas as suas riquezas vão ser destruídas e eles serão julgados. Agora, vocês, irmãos, e ele dá orientação para nós, povo de Deus, de como devemos viver à luz dessas coisas. Porque às vezes a gente vê tanta injustiça, nosso país é um país tão rico, com tanta gente trabalhadora, com tanta gente esforçada, com tanta gente, às vezes, de origem humilde, mas que se esforça e batalha na vida e consegue, às vezes, prosperar, ou pessoas até de uma origem mais abastada, mas que são trabalhadoras, esforçadas, tantas riquezas naturais, e vemos tanta injustiça, tanta maldade, tanta parcialidade no julgar, né? Julgam de uma forma alguns e de outra forma outros. Isso, às vezes, enche o nosso coração. Tiago não estava escrevendo exatamente para nós, mas o contexto no qual ele escreve se aplica perfeitamente à nossa realidade. E eu creio que o Espírito Santo tem uma palavra para nós nessa manhã. Porque se ele fala primeiro do juízo sobre os ricos, agora ele vai falar sobre como nós, cristãos, devemos viver à luz disso. Versículo 7. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Primeira coisa que aprende aqui, irmãos, e isso pode assustar alguns. A gente vive numa cultura de, alguns falam do miojo, né? Em 3 minutos você quer seus problemas resolvidos. A gente quer resolver tudo rápido para ontem. Até porque a gente tem tudo na mão, né? Você quer pedir uma comida, você vai acessar o seu celular, em 40 minutos está chegando uma comida na sua porta, você tem contato com pessoas de outro lado do mundo, tudo é muito rápido. Só que as coisas de Deus não se submetem ao estilo de vida de uma cultura, ou de um povo, ou de um tempo.
Então ele fala, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vamos ter que exercer paciência até o fim. Até Jesus Cristo voltar ou ele nos chamar, o que aconteceu primeiro. Se ele nos chamar, já estaremos com o Senhor nos céus, esperando para voltar com ele para a inauguração de novos céus e nova terra, após o juízo de Deus, como vimos semana passada na nossa escola bíblica dominical. Mas se não, se estivermos aqui quando Jesus voltar, teremos que exercer paciência até o fim. Então quero te dar essa notícia, não é uma boa notícia, mas é uma boa notícia. Por quê? Não é uma boa notícia porque teremos que exercer paciência até o fim dos nossos dias, mas é uma boa notícia porque o Senhor está conosco, porque o Senhor promete estar conosco. Ele é o nosso refúgio, como cantamos essa manhã. O Senhor é a minha força, meu escudo e salvação. Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos, disse o Senhor Jesus. Mas eu preciso te dizer, segundo a palavra de Deus, que teremos que ter paciência até a vinda do Senhor. Não é até seus problemas terminarem, não é até aquela grande situação difícil que você está vivendo passar, não é até você casar, né? Temos uns casais aqui se preparando para o casamento, então, vai ficar nessa agitação, quando chegar no casamento, você não vai ter mais problemas, não é bem assim, mas vamos seguir em frente, precisamos ter paciência até o fim, até a vinda do Senhor. E ele usa uma ilustração muito rica, a epístola de Tiago é muito didática, irmãos, não precisa a gente nem fazer muitas ilustrações como pregadores, porque a epístola já está repleta de ilustrações. Olha o que diz ainda no versículo 7, eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Uma ilustração que era muito clara para ele, que para a gente não é tão presente no nosso dia a dia, até porque a gente vive numa cultura que você vai no hortifruti, você tem tudo, né? O ano todo você tem batata, você tem alface, se você tiver muito dinheiro, você compra arroz, né? Você tem muitas coisas disponíveis. Arroz está muito caro, eu fiquei chocado essa semana, mas você tem tudo o ano todo. Claro, tem umas frutas que às vezes numa época não ficam tão boas, uns legumes que uma época são melhor do que outros, mas na cultura aqui, nesses dias, de uma cultura agropecuária, né, agrícola, eles tinham que semear e tinham que esperar, irmãos. Não sei se você já plantou aquele feijãozinho quando você era criança e botava no algodão, né? E às vezes a criança todo dia acorda às 7 horas da manhã e vai lá ver se o algodão já saiu o feijão, aí fica naquela ansiedade. Talvez seja o mais próximo que a gente tem aqui, ou você que gosta de ter um jarrinho de hortelã, tem gente que bota, né, um hortelã, um manjericão em casa, ou quem tem a felicidade de morar na casa e tiver um quintal, às vezes faz uma plantação. O pastor Roberto falava na freguesia, tempos atrás, que ele morava numa casa que tinha uma laranjeira, né? E aí ele, doido para dar laranja, ele olhava para a cara da laranjeira e nada, e demorou até que saiu uma laranja, e ele chupou aquela laranja com tanta alegria, porque demorou não sei quanto tempo para sair uma laranja daquela laranjeira que ele havia plantado, acho que era uma laranjeira, não era? Então, essa é a realidade do campo, e essa é a ilustração que Tiago faz. A realidade espiritual, os desafios que se apresentam diante de nós, não são como o miojo, que você aperta em 3 minutos lá no micro-ondas e está pronto. Não são como um iFood, que você aperta aqui no seu celular, em 40 minutos se entrega uma comida na sua porta. Não é como você fazer uma ligação e falar com alguém que está lá no Japão. As coisas de Deus se aproximam muito mais com a agricultura, com o cultivo de um lavrador, que semeia e espera, e aguarda, e fica na expectativa do precioso fruto. E curioso que ele usa essa expressão, né? O lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, irmãos. Como é bom, né? Você poder plantar, deve ser, né? Porque eu nunca fiz isso. Eu só plantei meus feijões. A Nilson sabe o que é isso, né? Você plantar, né? A irmã sabe, a irmã Maria sabe o que é você plantar e ver a coisa crescendo e você colher com alegria algo que você plantou. Isso é muito bom, irmãos. Muito distante da realidade da maioria de nós aqui. Mas essa é a ilustração que ele faz. E quando ele fala, observa que ele fala o precioso fruto da terra. Às vezes a gente só valoriza alguma coisa quando a gente tem o trabalho de fazer, né? Então aquele que planta e rega e vê a coisa crescendo, valoriza muito mais do que aquele que chega no mercado e sai comprando. Então valorize as coisas que Deus tem te dado, o precioso fruto da terra que está sobre a sua mesa. Se você é como eu, as 5 dúzias de banana que você compra por semana para alimentar os seus filhos, meu Deus, orem pelo seu pastor. Quem sabe Deus me dá condições de plantar uma bananeira e aí eu vou ter uma boa economia semanal. Mas você olha para aquelas bananas e glorifica o nome do Senhor.
Às vezes era até discussão, né? Outro dia a Tatiana botou o caixa ao contrário, eu falei, vai despedaçar, vai acabar com a banana, guarda essa banana aqui, essa banana a gente está usando muito, e guardamos as bananas, porque é muita banana que essas crianças comem. Glória a Deus, irmãos, dê banana para os seus filhos, dê mamão, dê abacate, né? Hoje de manhã eu estava amassando abacate lá para o João, com banana para ela dar para o João, faça isso, dê frutas para os seus filhos, isso é muito bom. Hoje eu vi alguns irmãos animados ali, vou pegar uma melancia, eu falei, glória a Deus, pessoal, não vai só no empadão, não só lá na cuca ou naquele negócio gostoso que o Bruno fez lá, aquele bolo de milho e aquela cavaca que está delicioso, como aquilo também, como uma frutinha, tem uma alimentação mais balanceada. Mas a gente não conhece muito bem essa realidade de plantar, esperar, mas essa é a ilustração preciosa que vemos aqui na palavra de Deus. E olha que ele fala do precioso fruto da terra, versículo 7, e depois ele fala de receber as primeiras e as últimas chuvas. O que seria isso? João Calvino, o reformador, ele diz assim no seu comentário, eu vou ler aqui, que é uma expressão que talvez você tenha ouvido, especialmente se você teve acesso, como eu, a traduções um pouco mais antigas da Bíblia, a chuva temporã e a chuva serôdia. Por essas duas palavras, temporã e serôdia, se realçam duas estações. A primeira, a chuva temporã, segue logo depois da semeadura, e a outra, a chuva serôdia ou seródia, quando o grão está madurando. Então, eles esperam duas chuvas. Uma chuva que vem logo que eles fazem a semeadura e uma chuva mais à frente, quando o grão está madurando. É assim que os profetas falam quando tensionavam ressaltar o tempo das chuvas. E ele faz menção de ambas as estações, a chuva temporã e serôdia, de João Calvino, a fim de mostrar mais plenamente que os agricultores não se mostram desanimados pelo lento progresso de tempo, mas suportam a delonga. Então, eles esperam a chuva serôdia. Eles plantam e aquela chuva faz com que a semente se apegue ao solo e comece a germinar ali. E mais à frente, a segunda chuva, e parece que a primeira é nos meses de outono, nos meses de outubro, novembro, por ali, que acontece a primeira chuva, e a outra lá, mais ou menos no mês de março, abril, salvo engano. Então, eles esperam meses pela segunda chuva para que haja o amadurecimento. E o que Tiago está chamando a atenção aqui? No meio das injustiças dessa vida, no meio de você ver ricos, avarentos, homens maus, oprimindo pessoas, oprimindo o povo de Deus, talvez oprimindo você, cometendo injustiça, sejamos pacientes como agricultor. Esperemos a chuva serôdia, esperemos a chuva temporã, esperemos como ele fica esperando, tendo certeza de que aquela boa semente vai prosperar, vai frutificar. Precisamos ter paciência. E versículo 8 ele diz assim, sejam também vocês o quê? Leia comigo o versículo 8. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Esse texto é o central de tudo que eu queria compartilhar com os irmãos essa manhã. Eu creio que o que Tiago tem mais central, importante para ministrar por meio da palavra de Deus que chega a nós. Sermos pacientes e fortalecermos o nosso coração. Porque somos humanos, irmãos. Tem hora que a chuva está demorando, tem hora que a semente não está germinando, tem hora que as coisas não estão acontecendo, a gente começa a ficar nervoso, começa a ficar angustiado. Senhor, apressa-te me socorrer, Salmo 70. A gente fica igual o salmista. Senhor, me ajuda, Senhor, entra com providência. Parece que as coisas não estão acontecendo. E o que ele fala? Sejam pacientes e fortaleçam o seu coração. Lembra de Provérbios 4, 23? Sobretudo que se deve guardar, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. No meio das agrúrias, das lutas, das vagas procelosas, como cantamos essa manhã, que seriam ondas turbulentas que a gente passa, no meio das vagas procelosas, das dificuldades, das tribulações da vida, sejamos pacientes e fortaleçamos o nosso coração. Essa é a palavra do Senhor, eu creio, para nós nessa manhã. Os ricos que não se arrependerem serão julgados por Deus. A hora deles vai chegar. Inclusive os poderosos do nosso país, que acham que ninguém pode detê-los, que ninguém pode ir contra, tolos, o Senhor ri deles. Se você está nos acompanhando na leitura, a primeira leitura que fizemos do Salmo, Salmo 1 e 2, o Salmo 2 diz que Deus ri dos poderosos dessa terra. O Senhor dá gargalhada enquanto eles acham que são o máximo, que a hora deles vai chegar, como chegou para Herodes, Atos capítulo 12, ele sentou-se com as suas trajes reais e começaram a dizer, é voz de um Deus, não de um homem, e ele se exaltou, e a Bíblia diz lá em Atos capítulo 12, que ele morreu comido de bicho. Não sabemos o que aconteceu, mas ele deve ter tido algum problema ali grave e morreu no seu trono real. E Atos capítulo 12 é curioso que começa com Tiago sendo passado a espada. Então a igreja começa com um homem de Deus sendo morto e o outro sendo preso, Pedro.
E termina com o poderoso Herodes sendo morto por um anjo do Senhor, por achar que ele era Deus. Assim é que Deus fará, irmãos. Os poderosos dessa vida que não se arrependerem serão julgados por Deus, mas o seu povo será preservado, mesmo que façam a morte. Deus há de nos dar a coroa da vida. Amém. Sejam pacientes e fortaleçam o seu coração. E aí, cuidados que Tiago nos traz a partir do versículo 9. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Na hora que a gente está passando dificuldade, é a hora mais difícil de controlar a língua, irmãos. É sempre difícil, né? Tiago fala sobre isso no capítulo 3, já vimos. É sempre difícil controlar a nossa língua. Mas na hora da dificuldade, na hora da provação, na hora que as coisas estão difíceis, que você se sente injustiçado, seja no seu contexto familiar, seja no seu contexto de trabalho, de família, de vizinhança, é mais difícil segurar a língua. É a hora que às vezes a gente fala demais, faz brincadeiras que não deveríamos fazer. E Tiago fala, irmãos, não se queixem uns dos outros. Vê que a linguagem pastoral que ele usa em vários trechos da carta, versículo 7, portanto, irmãos, versículo 9, irmãos, ele está falando para crente, igual a mim, igual a você. Cuidado com o que você fala, cuidado quando te dá aquela coceirinha de falar mal de alguém. Não, mas eu vou falar só para o fulano orar, é mesmo para orar? Ou porque você está doido para falar mal e se queixar de alguém? Ora você, a sua oração também é poderosa, creia nisso. Poderoso é o Senhor, mas Deus ouve a nossa oração. Cuidado com o que sai dos seus lábios. E é isso que ele fala, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. O Senhor vê tudo que fazemos, irmãos. Então fortaleça seu coração. Ele continua, no versículo 10, irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Toda vez que você achar que a tua situação está difícil, que você está passando por dificuldade, parece que Deus não te ouve, leia os profetas do Antigo Testamento, é o que o Tiago está dizendo. Leia a história do profeta Jeremias. Jeremias foi açoitado, Jeremias foi esbofeteado, certa feita Jeremias foi jogado dentro de uma cisterna que pegou lama até os seus joelhos e ficou lá para ser morto até que um homem veio e o resgatou. Jeremias sofreu muito, foi amarrado num tronco, mas não deixou de pregar a palavra de Deus. Vê a história de Isaías. Deixa eu ver, eu vou testar, não sei se é isso mesmo. Vai comigo em Isaías capítulo 20. Tenho quase certeza que esse texto, não preparei esse texto, mas me ocorreu agora, deixa eu ver se é isso mesmo. Se não for, eu te conto a história. Isso mesmo, Isaías capítulo 20. Você quer ser um profeta de Deus? Se Deus te pedir isso aqui, vê se você topa. Eu teria muita dificuldade. Isaías capítulo 20. No ano em que Tartã, enviado por Sargão, rei da Assíria, veio a Asdod, atacou a cidade e a conquistou. Nesse mesmo tempo, o Senhor falou por meio de Isaías, filho de Amós, dizendo, solte de seus lombos a roupa de pano grosseiro e tire as sandálias dos pés. Isaías fez isso, passando a andar despido e descalço. O profeta teve que andar nu, andar despido e descalço, ou semi-nu. Muitos creem que ele andava nu mesmo. Então o Senhor disse, assim como meu servo Isaías andou 3 anos, despido e descalço, como sinal e prenúncio contra o Egito e contra a Etiópia, assim o rei da Assíria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, despidos e descalços, e com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito. Topa? Eu quero ser um profeta do Senhor, então anda 3 anos assim. Aí depois a gente vem conversar. Claro que Deus não vai exigir isso de todas as pessoas. Aqui foi algo específico que Deus usou a vida do profeta Isaías como uma ilustração da mensagem que ele queria trazer, mostrando o cativeiro que viria sobre aquele povo. Mas não era fácil ser profeta, não, irmãos. Todo mundo acha bonito Isaías, Jeremias. Vai em Ezequiel capítulo 24. Ezequiel 24. Olha o que diz Ezequiel 24, a partir do versículo 15. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, filho do homem, eis que com um só golpe
tirarei aquela que é a delícia dos seus olhos. Quem era a delícia dos olhos de Ezequiel? A mulher dele. Você não deve lamentar, nem chorar, nem derramar lágrimas. Sofra em silêncio, irmãos. Olha que coisa dura. Sofra em silêncio. Não faça lamentação pelos mortos. Prenda o seu turbante, ponha as sandálias nos pés, não cubra o bigode e não coma o pão que lhe mandarem. E olha o que diz o verso 18. Falei ao povo pela manhã. O profeta continuou no seu exercício profético. Falei ao povo pela manhã e à tarde a minha mulher morreu. Na manhã seguinte, fiz como me havia sido ordenado. Então o povo me perguntou, você não vai nos explicar o que significa para nós isso que está fazendo? Eu respondi, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, diga à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, eis que profanarei o meu santuário, do qual tanto se orgulham, que é a delícia dos seus olhos e o desejo do seu coração. Os filhos e as filhas que vocês deixaram para trás cairão à espada. Vocês farão o que eu fiz, não cobrirão o bigode, nem comerão um pão que lhe mandarem, era um símbolo de luto. Não farão símbolos de luto, manterão o turbante na cabeça e as sandálias nos pés, não irão lamentar nem chorar, mas serão consumidos nas suas maldades, e gemerão uns pelos outros. Assim Ezequiel será o quê? Um sinal para vocês. Tudo o que ele fez, vocês também farão. Quando isso acontecer, vocês saberão que eu sou o Senhor Deus. Então o que Tiago está falando, irmãos? Voltando lá para Tiago 5. Versículo 10, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Na hora que estivermos passando pelos nossos sofrimentos, pelas nossas lutas, lembremos do que Deus determinou para Isaías ficar 3 anos andando despido e descalço, para ser um sinal do que Deus faria. Lembre do que Deus falou com Ezequiel, que falou, pela manhã você vai falar ao povo e à tarde sua mulher vai morrer. Tirarei a delícia dos seus olhos. E aconteceu. E você não usará veste-lutos, porque você é um sinal para o povo. Lembre do que Deus falou a Oséias, que mandou que ele casasse com uma mulher adúltera, e ela adulterou, ela traiu Oséias no capítulo 3, que Deus manda Oséias fazer? Pagar para ter Gomer de volta. Ele não só perdoa Gomer, ele não só aceita Gomer de volta, mas ela já era escrava, e ele paga para tê-la novamente para ele. Tende como exemplo. Será que sofremos mais do que Isaías? Conta a tradição, isso não está na Bíblia, que Isaías foi morto, possivelmente por ordem do terrível rei Manassés, sendo colocado dentro de um tronco e cerrado ao meio. E o que Tiago nos diz? Tomem, versículo 10 do capítulo 5, como exemplo de sofrimento e de paciência, os profetas que falaram em nome do Senhor. Por quê? Isaías passou por isso tudo. Ezequiel perdeu a sua esposa, Jeremias foi preso, foi esbofeteado, foi humilhado. Jeremias, em certo momento do seu ministério, ele fala que há 23 anos ele pregava e o povo não escutava. Irmão. Às vezes eu estou no ministério há 11 anos, né? Vai fazer 11 anos em abril. Tem hora que a gente sente um pouco cansado, meu Deus, a gente fala as coisas, parece que as pessoas não entendem. O cara ficou 23 anos e continuou pregando. E ficou 40 anos, possivelmente, contabiliza-se o ministério de Jeremias. E ele sofrendo, permaneceu com paciência. E Ezequiel perdeu a esposa e continuou servindo ao Senhor, sendo um sinal. E Oséias casou-se com uma mulher adúltera e continuou servindo ao Senhor, fazendo aquilo que Deus havia determinado para ele. Abacuque, como preguei aqui alguns anos atrás, a história do profeta Abacuque, que vê tudo ruim, ele fala, até quando, Senhor, verei violência? E aí Deus fala para ele, as coisas estão ruins, vão piorar. Vai vir um povo aí do norte, os babilônios vão tomar tudo, vai ser tudo destruído. E Abacuque termina com aquele lindo cântico ainda, que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que não haja gado no curral, todavia me alegrarei no Senhor. Os profetas sofreram, mas tiveram paciência e permaneceram fiéis a Deus. Será que temos esse mesmo espírito? Devemos ter, irmãos. Vemos uma geração muito impaciente, quer tudo para ontem, quer tudo para agora, quer resolver todos os seus problemas. Mas não é assim que Deus trata com a gente, pelo menos não é assim sempre. E há outro exemplo que eu vou deixar para a semana que vem, porque nesse exemplo eu gostaria de me deter mais e explorar com mais cuidado, que é o exemplo clássico de sofrimento de um homem justo, fiel ao Senhor. Justo, não plenamente, que o único plenamente justo foi Jesus Cristo. Mas, versículo 11, eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem.
porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Se Deus permitir, semana que vem, vamos voltar a esse versículo e dar uma relida no livro de Jó, que leremos também nessa leitura que estamos fazendo. Vamos ler o livro de Jó 2 vezes ao longo desses 2 anos. Vamos ler o Novo Testamento 2 vezes, os livros de sabedoria, isso aí está no boletim, você pode conferir depois. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico. E o Antigo Testamento, a parte desses livros que eu mencionei de sabedoria, a gente vai ler uma vez, uma parte esse ano e uma parte ano que vem. Nos acompanhe na leitura. Mas semana que vem, se Deus permitir, vamos voltar nossos olhos para a história de Jó. Uma história que eu creio que urgentemente precisa ser resgatada pela igreja brasileira, que está muito triunfalista, achando que a vida cristã é só vitória, só não termos problemas, mas não é bem assim. Jesus disse, no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Tiago aqui ressalta da paciência de Jó e que Deus fez com que tudo acabasse bem. Porque Jó era bom? Porque Jó era um homem firmeza? Porque era um cara cheio de fé? Não, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Então, meu irmão, minha irmã, tenha essa certeza, como está no início do capítulo 5, os ímpios desse mundo serão julgados, as riquezas desse mundo vão perecer, aquilo que as pessoas colocam como a maior glória de suas vidas, será tudo combustível para o fogo que há de consumir toda essa terra, quando Jesus voltar para renovar e vivermos novos céus e nova terra. Mas o Senhor continua guardando o seu povo, o Senhor continua guardando os nossos, e o que cabe a nós, o que está no versículo 8, eu vou pedir que você leia de novo em voz bem alta, para fortalecer isso em nós. Versículo 8, sejam também vocês pacientes, e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima, meu irmão. A vinda do Senhor está próxima. Não sabemos quando, mas Jesus vai voltar. Isso é certo, Ele vai voltar, irmãos. E quando Ele voltar, como Ele nos encontrará? Pacientes, perseverantes, firmes, esquivando-se do pecado, buscando viver uma vida que glorifique o seu nome. Ou, como os ricos desse mundo, colocando a confiança naquilo que passa. Espere a chuva temporã, espere a chuva serôdia, às vezes demora, mas a sementinha está lá. A sementinha está lá. Deus está regando, ela vai germinar, ela vai frutificar e você vai poder se deliciar com o precioso fruto da terra, como diz Tiago. Mas precisamos ter paciência. Algo que é tão difícil, numa cultura tão agitada e acelerada como a nossa. Mas Deus não muda. E o seu Espírito Santo também não muda. Ele pode me capacitar e te capacitar a termos paciência, perseverança, olharmos firmes para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, que é o maior exemplo de paciência e de perseverança, pois como ovelha muda, ele se entregou, ele morreu em nosso lugar, ele foi obediente até a morte. Não foi fácil o que ele passou, nenhum de nós experimentará a dor que ele passou, pois ele não tinha pecado, ele foi justo e não abriu a boca, suportou o sofrimento, a angústia, pela alegria que lhe estava proposta, como diz a Escritura, e assim devemos nós. Tenha paciência, minha irmã, tenha paciência, meu irmão, e fortaleça o seu coração para aguentar as dificuldades e creia que Deus é contigo.